Paz e graça, povo de Deus. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast. Temos uma convidada especial, alguém que faz parte, da história do nosso ministério, meu, da pastora Grazi, e que hoje Deus tem levado ela a estar aí dando voos maiores. Estamos aqui com nossa amiga Ioná Amorim. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Obrigada a você que está aqui nos assistindo. Muito bom estar aqui. E hoje nós vamos tratar um assunto assim muito bom. Para quem não sabe, Ioná faz parte ali da casa de oração em Florianópolis, F-Hope, e está aí hoje compondo essa banda aí que está nos abençoando com canções, né? Como Tu És, A Boa Parte, que estão aí sendo muito cantadas na igreja. E nós vamos estar falando hoje sobre isso, sobre adoração, sobre o mover do Espírito, e espero que Deus te abençoe hoje com isso. Vamos lá. Graça e paz, Ioná, tudo bom? Graças a paz, meu amigo. Como é que você está? Eu tô bem. Gente, para quem não sabe, Ioná também foi minha líder de louvor quando eu comecei meu ministério com jovens. Ela era a nossa líder de louvor, né? Com o STV. Muitos anos, muitas experiências com o Senhor. Nossa, quanto tempo assim. E eu estou muito feliz de estar aqui com você, porque relembra a gente toda aquela presença, aquela doce presença do Espírito que sempre, teve ali no nosso meio e ainda permanece, mas graças a foi um Deus. tempo muito gostoso, Foi, né? muito aprendizado, muito aprendizado. Muito legal, foi muito bom. E eu sempre gosto de perguntar, iniciar assim para os nossos ouvintes, quem está nos vendo, como foi esse seu processo de encontrar Jesus, né? Como foi a tua conversão? Como é que foi esse processo? Vamos lá. Desde que eu nasci, digamos assim, minha família já estava dentro da igreja, né? A gente era batista e ali a gente foi crescendo. Sendo que o costume de estar sempre na igreja não significava de que eu conhecia Cristo, teve um né? encontro com Cristo. Verdadeiramente. Então, a gente ia para a escolinha dominical, a gente fazia várias coisas assim, mas não era aquela coisa tipo, conheço Jesus, eu estou aqui por causa dele. Então, chegou a adolescência, chegou um pouco ali da juventude, né? Que hoje eu não sou mais tão jovem, mas chegou ali, né? Aquele início ali, e não conhecia ele. E fui conhecendo mais coisas que o mundo oferecia. Sim. E ali Isso tu tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 16, 17, por aí. Sim. E aí eu acabava fazendo o quê? Eu ia para a igreja no domingo, saía da igreja, já estava na festa, né? Lá bebendo com o pessoal. Então, Um para pé na mim, igreja e um pé no mundo. um pé no mundo. Para mim aquilo era normal, né? E quando eu realmente tive um encontro com Jesus, eu fui para uma igreja, a Igreja do Nazareno, lá em Recife. E naquela igreja eu verdadeiramente entendi o Espírito de Deus, ele está dentro de mim e, sabe, me revelou Jesus. E ali eu comecei a ler a Bíblia com mais intenção. Você E foi a jornada pega ali começou. por Jesus. Exatamente. E olha que eu ia para tantas pregações, eu não conseguia ouvir pregação nenhuma, você acredita? Mas no final da pregação dele, ele falou assim: vamos ficar de pé. E aí começou a cantar Preciso de Ti. Diante do trono. Ou seja, o que eu ouvi? Eu ouvi a música, eu nem sei o que foi que ele pregou, né? Mas eu ouvi o Preciso de Ti, aí eu parei e falei assim: olha só, eu preciso de Deus. Não sabia que eu precisava de Deus. Sim. Porque eu já estava dentro da igreja. E fora, dentro, fora, dentro, fora. Então, a partir daquele momento, eu olhei e falei assim: uau, eu preciso dele na minha vida, não dá mais. Então, moramos lá em Recife, estava na Nazareno, conheci o Senhor verdadeiramente ali, mas aí a gente teve que se mudar para o Maranhão. E aí é que começa a grande jornada, porque no Maranhão, não somente é Cristo, você conhecer Jesus, mas eu tive experiências com o Espírito Santo de Deus, assim, que eu nunca havia tido na minha vida. Sim. Tipo, dele me tocar. Eu não sabia que Deus podia tocar a gente, né? Então, E ali foi muito forte para mim. Jesus te pega numa canção.
É, que nada mais é do que a palavra ali cantada, né? é, Preciso de ti. E aí, no Maranhão, que você desenvolve esse relacionamento. exatamente. E também o meu instrumento. Eu não sabia tocar, né? E como foi essa fascinação, vamos dizer assim, esse gosto por essa área musical? Então, Vamos lá. tem tudo a ver com a tua conversão, né? Porque Sim. foi uma adoração que te fisgou. E aí agora você começa a querer cantar, tocar, como é que é isso? É. Então, bem antes da Nazareno, de eu me converter de fato, meu pai me deu um tecladinho de brinquedo, né? Um Cassiozinho de brinquedo. E à medida que a gente se mudava, né? O Cassiozinho estava lá acompanhando a gente, tecladinho lá. E quando eu fui para o Maranhão, ele estava presente também. Quando eu soube na igreja que eles estavam precisando de tecladista, não tinha teclado, eu falei assim: olha, eu tenho um, mas ele é de brinquedo. Eu posso levar ele para fazer um sonzinho. E aí foi dessa forma, eu levava ele, e aí os irmãos falavam assim: ó, põe o Fá sustenido menor. Eu falei: não sei o que é Fá sustenido menor. Aí ele, ó, essa tecla aqui, essa e essa. E aí eu decorava e qual que era o meu horário de estudo? Madrugada. Eu fazia faculdade, fazia estágio e trabalhava na Isso tu já igreja. tinha 18, 19? Sim, sim. Vamos fazendo a contabilidade. Eu, não faz conta Não, não assim, vamos não fazer faz mais, muita não. conta, não. Aí, beleza, aí tô aqui, Para não é, denunciar a idade da para irmã. não denunciar. Aí, Não, é porque é interessante, às vezes, as pessoas. Eu fiz essa pergunta porque parece que é uma coisa muito longe, a tua conversão, mas não, mas foi não, foi bem, bem bem pertinho. próximo, né? Sim, foi bem próximo. E eu pegava aquele teclado, ficava estudando em casa, ia lá na igreja, já colocava aqueles acordes. E aí foi dessa forma, foi a necessidade. Não tem ninguém para tocar? Então eu vou. E quando você bem conhece a história, eu só tocava o teclado, né? Sim. Quando o líder de louvor da gente ele veio a falecer, aí é que começou a saga de quem vai Cantar. cantar, quem que vai liderar. Geração de Samuel, né? Era Era. o ministério. Aí passou-se de várias tentativas, né? Porque não é fácil você liderar o Ministério de Louvor, né? Não é simplesmente você pegar as pessoas e colocar num grupo, mas existe um trabalho pastoral, existe um acompanhamento, existe um estudo bíblico que funciona em volta, né? Nós simplesmente vamos lá cantar. Não, peraí, vamos entender onde o Senhor está nos levando. E aí eu não entendia isso ainda. Sim. E aí, com o passar dos anos, a gente veio aprender que a gente tinha que buscar o Senhor juntos. Não E era só é tocar. E foi interessante esse isso. ponto que tu coloca, porque assim, às vezes as pessoas acham que é só o dom pelo dom, o talento pelo talento. E aí eu já começo a te fazer algumas perguntas assim que eu gosto de jogar aqui o tempero, né? O que diferencia então, Ioná, um ministro de louvor, um adorador, um levita, vou usar essa expressão, Uhum, para um músico? uhum. Alguém que sabe cantar, domina uma técnica. É possível você ser músico e levita? Ou todo músico é levita, todo levita é músico? Como é que vocês enxergam isso? Gostou, né? Eita, a pergunta é muito boa. Pergunta é boa, vamos lá. Nem todo músico ele tem digamos assim, o coração voltado para Deus. A arte, ela está presente na Bíblia. Sim. Você sabe disso. A arte, ela tá ali presente na Bíblia em todo o tempo, desde o momento da criação, Desde quando começa ali né? até o processo da arca não, do tabernáculo, Deus é bem específico, Exatamente. chama ali os homens para fazer todo aquele processo. Pessoas capacitadas para fazer, esculpir as coisas. O próprio Deus, ele é o artista maior. Então, assim, você pode escolher fazer da sua arte algo para você
ou você pode pegar a sua arte e dedicar ela a Deus. Olha aí. Entende? Existe essa grande diferença, porque ó, 1 Crônicas 16 vem falando todo o processo da jornada de Davi, onde ele traz a arca, né, para dentro de Jerusalém. E Davi é um dos que estipula o louvor dentro do tabernáculo, Exatamente. que é o tabernáculo de Ele foi Davi. O primeiro. o primeiro sabe, que fez isso, que falou assim, não, agora a gente vai trazer música para diante da arca para essa adoração, né? Então, como ele foi esse primeiro músico, eu olho para a vida dele e eu vejo assim, tá? Ele era um músico que fabricava instrumentos, mas que ele conhecia Deus. Então, opa, peraí. Começou a dar sentido à arte. Ele não era um artista que A arte pela arte. Não, ele entendia que o que ele fazia era para o Senhor. Que o que ele tinha era uma adoração genuína para Deus. Então, quanto mais ele conhecia o Senhor, mais ele Usava da sua usava arte da sua para se arte. conectar a Deus. Exatamente. Então, existem músicos bons que não conhecem a Deus, existe. Mas eu acho que nada surge do nada. Eu acho que até o fato de uma pessoa que não conhece a Deus saber música, ele pode não saber, mas aquilo vem do Senhor. Não tenho Agora, dúvida. O não se volta. talento, a percepção artística, aquilo ali não. Exatamente. Não é algo do nada, assim, Sim. sabe? Foi algo que o Senhor preparou, que Deus deu para ele de presente. Agora, O que ele faz com isso? exatamente, a forma para onde ele está devolvendo essa adoração, essa canção, esses acordes, digamos assim, esse talento. Então, eu gosto de pensar a respeito disso, porque a música ela está presente na Bíblia de uma forma muito muito escancarada. Os salmos são músicas. É. Os livros poéticos aí, né? A grande parte deles eram orações, salmos, Exatamente. poesias. Exatamente. E quantos salmos vem falando assim? Salmos, tal, com cântico de 10 cordas. Sim. Ou seja, ele está especificando O tipo de instrumento que ia ser usado para aquele salmo. Exatamente. Tem um salmo, tem vários, na verdade, que ele fala assim, para ser cantado com a melodia tal dos lírios. Tem um salmo que é para ser cantado de forma lírica. Olha aí. Então, a música, ela tá escancarada ali na Bíblia. E ela não é vazia, ela não escorre e cai. Mas ela tem um destino, ela tem um alvo, sabe? É isso. E aí, então, eu posso ter um músico que ele não adora, mas geralmente um levita, um adorador, ele é músico. Vamos lá. Tem uma frase muito legal que o pessoal gosta de falar, que é assim, ó. A pessoa pensa assim, eu canto para Deus, ou então eu toco para Deus, eu não tenho que ficar buscando me especializar, porque eu canto para Deus. É verdade. Você canta para Deus, isso é verdade. Mas quando você canta no microfone, as pessoas ouvem. Boa, gostei. Sabe? Quando você está tocando, as pessoas ouvem. Então, assim, não mistifique o seu instrumento. Olha, eu gosto de falar uma coisa, eu vou falar aqui. Eu falo assim, vamos lá, músicos, vocês não querem pegar as músicas de vocês não querem ensaiar. Beleza, não tem problema. Mas é o seguinte, se você tiver uma dor de dente aí, seu dente inflamou, e você vai precisar extrair esse dente, você vai ao dentista ou você pode me procurar. Eu não sou dentista, mas, meu irmão, se eu orar e fechar os meus olhos, aí eu vou puxar o seu dente, não sei como. Tipo, sabe, a gente não procura alguém que não sabe. Quando você vai dar uma palavra, você estuda. Sim. As pessoas não veem o que acontece, tipo, na tua vida de pastor, que tem que estar todo domingo ali.
Não Mas sabe o assim, trabalho que dá, o no, tempo o gasto para tempo gasto. Eu preparo. já tive aula contigo. Falava, meu Deus do céu, esse cara é uma enciclopédia, meu, tá louco? Porque assim, você tem essa vida de estudo. Então, quando você faz uma pregação, 40 minutos da tua pregação foram 5 anos de estudo. Verdade. Foram anos de estudo. Então, músico, por que você não quer estudar? Ai, mas é porque é para Deus. Então, não vá ao dentista. Só falar comigo que eu faço sua cirurgia bem É facinho. interessante porque, É assim, né? isso. A Bíblia fala que Deus procura adoradores que o adorem em Aham, espírito e em verdade. Eu sim, sou um adorador, exato. mas eu sou um adorador no meu secreto. Exato. Eu sou um adorador na minha intimidade. Isso, exatamente. Quando a minha adoração ela sai daquele ambiente secreto e ele se torna algo público, Público. aonde o microfone é colocado nas minhas mãos, aí é É, que cabe o talento, aí é que vem a técnica, aí é que vem o treino, a exato, voz. exato. E não tem que ser algo perfeito. Sabe, algo simples. Poxa, eu aprendi 3 acordes. Cara, toca isso pro Senhor, mas toca eles de coração. Sabe? Às vezes as pessoas, não, eu não vou tocar porque eu preciso aprender mais e mais e mais e mais. Quando eu estiver perfeito, aí eu vou aprender. Não, também não vai por esse caminho. Sabe? No pouco ali que você sabe, serve ao Senhor no pouco que você Então, a palavra que a entende. gente pode usar agora para você que é levita, para você que tem esse dom, esse talento, é equilíbrio. Equilíbrio. Exatamente. Não deixe de adorar, mas não deixe de estudar. Exatamente. É como se você fosse uma ave. Se você tirar uma das asas, não tem como. Ah, eu Sim. quero só a unção do Senhor. Aquilo que a gente está falando. Cara, as pessoas vão te ouvir. Você precisa estudar. Você precisa ser um estudante da palavra, um estudante do seu instrumento. Então é como um pássaro. Ele precisa das 2 asas para que ele possa voar. Então, na música, eu penso que isso é a mesma coisa. Muito bom, muito bom. E assim, né? A gente está falando, aí veio para São Luís, começou ali o teclado, aí vai quem canta, quem não canta e descobre que agora também você está cantando. E aí, nesse processo, Deus te chama para um novo projeto que na época era para ir para casa de oração F-Hop, F-Hop, né? É. É coisa Não, não de vou falar. Nordeste. Como foi isso? Porque assim, uma coisa é falar do F-Hop hoje, com essas músicas, né, estouradas, mas ninguém sabe que há 10 anos atrás, há não sei quanto tempo atrás, a coisa não era assim. E É. aceitar esse projeto, como foi, Ioná, esse processo de voar nas asas e no propósito do Senhor diante de um cenário em que poucos acreditariam, vamos dizer assim. Eu digo porque eu vi, né? Eu estava com você nesse processo. Olha, quando o Daniel Alencar foi ministrar lá na igreja, eu estava sentada nos bancos da igreja e eu senti o Senhor falando assim: me oferta algo que representa seu ministério. E eu fui lá no estúdio, peguei o meu teclado com muita dor e ofertei, Só quem é músico sabe o quanto um instrumento. sabe? Doeu bastante. Fui, entreguei, chorei, porque eu pensei, onde é que eu vou ensaiar, meu Deus, mais glória a Deus. E aí chorei e tal. E ele me falou, logo após a ministração dele, ele viu que havia acontecido isso, e ele veio para mim, me abordou e falou assim: olha, você já ouviu falar na casa de oração? Eu falei, nunca ouvi falar. Aí ele pesquisa, me deu a sigla. Sendo que quando eu pesquisei F-Hop, era tipo um hospital. Eu digo, gente, é um hospital. E aí Deus já estava falando comigo antes. Assim, enquanto eu ia para o trabalho, isso eu estou contando paralelo, tá? Veio, Deus Antes falou, desse essa processo de oferta. entrega ao teclado, Deus já Isso, estava antes de tudo isso, trabalhando. Deus já estava falando comigo. Quando eu ia para o meu trabalho, eu sentia o Espírito Santo de Deus falando assim para mim: olha bem para essas ruas, porque você vai passar muito tempo sem vê-las. E Aqui em São eu Luís. pensei assim, vou cair da moto.
que eu andava de moto aqui. Pensei assim, vou cair da moto, vou morrer, alguma coisa vai acontecer, vou ficar muito tempo sem olhar, porque eu nunca tive o anseio De sair. de sair. Você me conhece, eu nunca. Gente, vamos sair daqui um dia. Deus vai É. nos levar. Tipo assim, eu nunca tive esse desejo, esse queimou no meu coração, não. Vamos para as nações. Não tinha. Por ti, você nascia ali, Morri morria ali. aqui, tava bom demais. Então não tinha isso, eu tinha meus amigos, estava confortável, estava bem. E quando E a gente essa estava vivendo um momento muito bom, né? Naquela. tava, tipo, tava legal, sabe? Você tá num lugar e você não tá reclamando daquele Não lugar, tá não. insatisfeito. Tava tudo lindo. E quando apareceu essa proposta de ir para lá, posso dar uma cortada e já chegar lá? Vamos lá. 2014, chego no F-Hop, chego sem saber tempo de curso direito, chego lá meio maluca, não sabia que estava muito frio, levei um casaco fino, tinha que levar roupa de cama, nem sabia que tinha que levar roupa de cama. E ali foi uma loucura, Deus foi abrindo o caminho, mas estava tudo no início. Tudo no início. Então, tu pegaste Éramos. ali o início da casa de oração. Isso, a gente ficava dentro de uma garagem no subsolo. Olha aí. É. Então, assim, foi chegar lá e ter que montar as coisas. A gente montou bateria, a gente pintava a parede, a gente já teve bombeiro fechando a sala porque estava desregulada, desregulamentada, né? Aí tivemos que reformar nossa, foi uma história linda, assim. Não era uma Como igreja, hoje, como hoje é. Hoje você botar F-Hop aparece, foto, tá né, tudo foto, um monte de lindo. coisa, tá lindo. Mas antes, meu Deus, antes era loucura. Ó, até hoje, a gente nunca deixou de fazer uma escala da limpeza que todos os times de louvor fazem. Então, criou-se um costume em 2014 da gente mesmo fazer a faxina e até hoje se tem isso também. Criou uma ficou como cultura, É né? uma cultura, é todo músico, todo líder de louvor, todo cantor, não importa se você é o líder master do louvor, você vai lavar banheiro no final. Você desce a gente desce do turno e vai lavar banheiro. E aí você É foi lá, isso. fez o curso, e aí tá ali há 10 anos, e hoje, pela graça de Deus, tá aí participando da banda, cantando músicas. E aí as pessoas acham que foi assim, né? Do De uma nada, hora para de outra, uma é. hora para outra. Como foi esse processo até chegar aqui? Qual é a sensação? Eu confesso para ti que eu fico nessa curiosidade de você chegar nos lugares e as pessoas estarem cantando aquilo que Deus entregou para vocês. Deve ser uma sensação incrível, né? Assim, de meu Deus, aquilo que eu estava fazendo hoje todo mundo canta. Conta pra gente, Ana, como é. Porque eu acredito que pelo menos uma grande parte dos músicos e levitas sonham Hum. em, às vezes, ter a sua música, vamos dizer assim, reconhecida, a sua arte, daquilo que ele devolve a Deus, né? E temos uma indústria, um mercado Existe. que tá aí, que fomenta. E aí, de repente, você vê hoje você nesse cenário, né? Como foi isso? Como foi esse processo? O que é que tu poderia dizer para quem está para nos ouvindo, que sonha com isso, né? Diga pra gente. Olha, o que eu vou falar aqui, eu falo em todos os lugares para onde eu vou. Então, não quero que soe, nossa, que coisa assim, né? Mas é de fato o que eu penso. Estou sendo muito verdadeira, muito genuína com você. Quando a gente, por exemplo, Rujo Leão, a Thalita estava cantando na sala de oração. Nós estávamos orando pelo Brasil, orando por justiça, e aí ela puxou. Que ruge o leão e que a terra estremeça. Ficou assim, que ruge o leão, que a terra estremeça, que ruge o leão, que a terra estremeça. E ali ela foi colocando mais letras. E aí todo mundo começou a cantar. Isso no momento de adoração, de oração e Isso intercessão. durante um turno de oração lá. E nós não tínhamos gravação. O ano era 2015.
não éramos mal e mal uma Mal igreja, igreja. né? Quando a gente percebeu, tinham bandas grandes cantando esse trecho. Aí eu pensei, meu Deus, como que aconteceu isso? Ou seja, foi através de quê? Então, a gente costuma dizer que Deus, ele sopra para onde ele quer. Então, algumas canções da gente tem, meu Deus, eu acho que tem umas 60 músicas assim, lindas, todas elas guardadas, engavetadas, esperando o momento certo. O Julião foi 2015, foi lançado acho 2019, se não me engano, foi 2018, mas olha o período. 4 anos aí. Então não foi uma coisa assim automática. Uma vez a música Uma Vez que eu coloquei os meus olhos em ti foi feita, meu Deus, há anos atrás, acho 2016, 2018, não Então sei. essas canções de hoje não foram de hoje. Então, algumas delas, exatamente. Por quê? Porque não tem uma pressa. Sendo que quando a gente vê, as pessoas já estão cantando. Então, tem coisas que o Senhor sopra que não foi forçado. A gente não patrocinou a música, a gente não lutou. Vamos, vamos. Foi meio, Soprou. foi meio orgânico Orgânico e no mover de Deus. no mover de Deus. Eu costumo falar assim, quando Davi fazia as músicas dele, ele não pensava no Spotify. Ah, mas eu já sei disso. Eu sei, mas a gente precisa lembrar. Ele não tinha uma meta de A ouvintes, sabe? intenção do coração de Davi não Exato, estava em o que aquela música vai repercutir, exato. mas o que aquela música revelava Deus. Deus, exatamente porque. Forte. E até Primeira Crônicas, ele fala assim: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido dentre os povos os seus feitos. Feitos. Então a intenção da música era revelar a Deus. Era dizer assim: esses são os feitos do Senhor, esse é o nosso Deus, sabe? Não é algo. Peraí, vamos ver o que é que vai mais fazer sucesso, vamos ver para onde é que vai. Então, toda vez que o meu coração ele pensa em ser egoísta, ele pensa. Em colocar você no centro e não Deus no centro. Eu lembro disso, sabe? E não somente eu, mas todos os líderes. Por exemplo, o cara que fez Tu És. Quem é ele? Sabe? As pessoas que fizeram Tu És, quem são essas pessoas? Que foi um grupo que fez. O cara super humilde. No dia do lançamento do Tu És, esse nosso amigo foi um dos compositores, teve um vazamento na casa dele e a água jorrando e ele limpando lá com a esposa. E eu olhei aquilo e falei assim, ninguém sabe. Ninguém sabe quem ele é. Mas ele pegou o violão dele com algumas pessoas e leram a palavra, choraram diante do Senhor e saiu Tu És. E no dia do lançamento, e todo mundo cantando, ele está lá, limpando o teto da casa dele com a esposa. E ele está lá vivendo uma vida simples e ninguém conhece, sabe? Então, são pessoas que, é, a partir desse lugar secreto, fizeram essas canções e foi sem intenção. Extremamente poderoso isso, viu? Sabe? De um lugar de a gente, De sabe? que não o que importa é Deus e o Exatamente. que vem disso são buscar o reino de Deus e sua justiça e todas as outras coisas não serão. Exatamente, Paulo. Eu fico aqui até constrangido, sabe? Porque hoje a gente vê tantas intenções erradas usando o nome de Deus. Quando você conta esse testemunho, eu fico assim, é possível. É possível a gente encontrar no meio de tanta coisa algo genuíno da parte de Deus, que o maior interesse é dele, é para ele, é por meio dele. E principalmente nessa área que hoje, né, com a internet, com as redes sociais, qualquer um, quando eu digo qualquer um, é qualquer pessoa, pode ser dado voz. Sim.
E, e assim, as redes sociais, elas podem abrir um lugar de, até mesmo de comparação. E aí a gente vai para outro lugar, que é, não vou compor porque já tem muita música boa. Não vou. A gente trabalha com composição, com aula de composição, e a maioria das pessoas que vem conversar com a gente fala, mas as músicas de vocês são muito boas. Como, como que eu vou Diante desse compor? vasto acervo de músicas, É, como me destacar, vamos dizer assim? como que eu vou fazer algo tão bom quanto? Eu digo assim, não tem uma receita. A receita é seja como Davi, Que que seja o propósito adorar o Senhor. que olhou para o Senhor e de fato ele deu sentido à música dele, Isso que tu tá né? falando, ele ministra muito no meu coração. Porque a gente tá aqui no podcast, você é o segundo episódio, e me vem muito isso. São Luís, Maranhão, fim de mundo, só tem que vir quem tem que vir. É, Vou fazer um podcast. Tem tanta gente boa já aí com os podcasts da vida. Mas quando a gente iniciou esse projeto, né, a nossa intenção sempre era edificar o corpo de Cristo, é fazer Deus conhecido através desses homens e mulheres de Deus que nós estamos aqui. é. Eu quero dizer que você foi usado agora, Deus está ministrando muito no meu coração para Amém. continuar sem olhar, sem comparar e só fazer o que Deus está mandando fazer. Amém. Que bênção. Não, nós passamos por isso. Dizer que a gente está isento de olhar e o nosso coração querer nos entristecer, de certa forma, todos nós passamos por essas guerras, essas lutas internas, né? E é Sim. por isso que é bom a gente ter esses amigos que lembram a gente a respeito da obra do Senhor e daquilo que é genuíno. A gente tem bastante isso entre os líderes de louvor lá no F-Hop. A gente lembra uns aos outros qual que é, de fato, A intenção. nosso trabalho. Qual Por que que é, que eu de estou fato, fazendo por isso? que que eu estou fazendo isso, sabe? E a gente lembra uns aos outros sobre essa essência. Por isso que eu falei para você de que isso é ótimo de quebrar a gente, da gente terminar o louvor e descer Para e lavar lavar banheiro. banheiro, lavar escada. Todos os líderes que você vê cantando. Olha aqui para mim, você que é líder de louvor. Todos os líderes que você vê cantando das músicas do F-Hop Music, todos eles, depois do seu turninho de louvor, desce e vai lavar banheiro. Da igreja, todos eles. No coração do homem ele é muito enganoso, né? A gente tem um péssimo hábito. Faz parte da É, natureza pecaminosa e enquanto estivermos aqui, vamos ter que trabalhar com o é. coração. De nos apropriar daquilo que Deus nos deu e vir ego, fama. Como é que vocês lidam com isso, Iona? Tenho certeza que, né, e a gente não pode ser menino, também a gente não pode fechar os olhos, que de fato, quando a sua música, quando a arte que Deus tem colocado, ela estoura, queira ou não, as pessoas olham para você de uma forma Uhum, diferente. Isso, né, um pregador, isso é normal. uhum. E a gente não está falando do olhar das pessoas com isso. Sim. Eu tenho falado como vocês lidam com isso. Eu vou usar essa expressão, né? Com a fama ou com a influência que, de alguma forma, vocês vão adquirindo por meio daquilo que Deus tem feito. Tem algo que nos quebra diariamente. É a vida real. Boa, boa, boa. Então você sai de uma Você não é aquela vida ministração. de rede social. Não, sai de uma ministração, as pessoas tirando foto com você, lindo, maravilhoso. E você chega em casa e é vida real. E você vai ter que limpar a casa. Lá em casa eu tenho 2 cachorrinhas. Imagine você em casa com 2 cachorrinhas. Elas É, fazem muitas coisas. E ali
naquela limpeza, eu lembro do meu lugar. Eu entendo. Eu consigo lembrar do meu lugar olhando para aquela bagunça. Então, eu acho que a vida real, quando você vai fazer uma compra, quando você tem que pagar uma conta, quando você está discipulando pessoas que ninguém está vendo, sabe? Então, essa vida real quebra bastante a gente. Ah, a gente está aqui tirando foto, sorrindo, a música está conhecida, mas ninguém vê os cafés por trás, o choro, o lidar com problemas e com situações e pessoas e estar orando e orando por cura. Então, para mim, essa vida real, ela quebra muito a gente, porque mostra pra gente o nosso lugar, sabe? Aqui ninguém tá vendo, mas é trabalho. Por exemplo, trabalho missionário, meu Deus. Quantas vezes, quantos carpetes nós lavamos ali, meu Deus. Então, aquilo ali, quantos chicletes a gente tirou debaixo dos carpetes. Então, tudo isso, essa vida real, né? As meninas, elas são... tem muito mais relevância ali. Eu converso muito com a Ellen, com a Thalita, e às vezes as meninas chegam de viagens assim que as pessoas fazem filas enormes para tirar foto com elas, mas chegam em casa e tem louça para lavar, e a vida real, é roupa para lavar, e olha um solzinho e fala assim: meu Deus, eu tenho que botar minhas roupas no sol, porque lá o sol é raro. Então, de 5 dias sem sol, tem um dia com sol ali que todo mundo vai, bota a roupa para lavar. É isso, é vida real. Então, eu acho que claro que toda ação do Espírito dentro de nós, nos lembrando de que, ah, sabe, a gente é só um canalzinho ali, pela misericórdia de Deus, meio entupido para ser usado. Mas é isso, é lembrar da onde que a gente realmente veio, né? Eu percebo que, conversando com você e também com alguns outros homens e mulheres de Deus que Deus tem levantado nessa nação, eu percebo que nada melhor do que nos colocar em lugares aonde nós não somos nada. É. Então, quando você fala do mundo real, dessa coisa da roupa, da limpeza de casa, é aquele mundo te colocando, você não é o centro, você é só mais um aqui. Exato. E eu vejo que isso é interessante porque Deus levanta, mas continuar nesse lugar onde Deus nos levantou é fruto de uma vida em que Ele seja o centro e não nós. Isso, é desafiador. Não, e eu também me lembro do início de tudo, sabe, Paulo? Sim. Como eu falei para você, quando realmente o Senhor falou para mim para eu voltar para servir lá a igreja, saí daqui com uns R$ 50 no meu bolso. E eu cheguei lá, sabe, mas o Senhor nunca deixou faltar nada. Eu tive muitos amigos e pessoas lá que chegaram para mim e falaram assim: ó, toma aqui para você passar o mês. Então, nossa, sabe, essas coisas me fazem lembrar. Cara, olha só o que aconteceu. Peraí, deixa eu manter meu coração no lugar certo aqui, sabe? Como musicista, eu gosto muito de lembrar da palavra ministrar. Que eu gosto muito de falar de 1 Crônicas 16, porque eu gosto muito dessa passagem. E lá fala, quando Davi está separando os músicos, ele usa a palavra para ministrar. E essa palavra, se eu não estiver enganado, significa charátil, algo assim. Sim. Que significa servir. Então, a base do que a gente faz é serviço. E é no contexto musical. Então, a gente tem que lembrar, nós somos servos. Certa vez eu ouvi uma frase que ela faz muito sentido. O maior lugar que você pode estar na vida de alguém é aos pés dela. Uau, E eu acho que é isso que é o segredo de continuarmos nos lugares que Deus nos levanta. Exato. É lembrar que o lugar onde eu estou
Não é aquele que me serve, mas eu estou aqui para servir o corpo de Cristo. Exatamente. E aí Exatamente. isso abre discussões para muita coisa, porque a gente sabe que o músico tem que ter seu sustento, Uhum. a gente sabe que não é errado ele, porventura, ter seu sustento através da sua arte, Uhum. mas a gente também já observa o outro lado. Sim. Já são músicos que só fazem o que fazem se tiver uma contrapartida. Eu só vou ministrar Sim. na igreja XYZ se me derem XYZ de cachê. Sim. É, eu gosto de pensar muito sobre isso porque é, muitas igrejas elas já têm consciência. Você vai trazer um pai de família, Eu não sou não contra. é? Eu acho, só deixando claro para os nossos ouvintes, Sim, eu não sou contra. sim, O que eu sou contra é quando isso, e somente isso, é critério para eu servir. sim. Aí não é servir. Exatamente. Aí não é um serviço. Mas entendo, até porque você é uma das pessoas que tem essa consciência aí, nos ensinou bastante. Durante muitos anos eu já caminhei contigo. Então, quando eu penso em abençoar a vida de alguém que está fazendo algo, eu venho de um berço que Sim. eu aprendi isso, né? Mas é aquilo. A gente não deixa nunca de ir a algum lugar, né? Por causa do financeiro. Mas a gente também entende que Existe uma necessidade, existe existe uma um necessidade. custo, e até Exatamente. tudo bem. É porque, digamos assim, as pessoas acham assim: ah, é justo você trabalhar numa farmácia e receber um salário. Mas se você fizer algo para o Senhor, poxa, Deus lhe pague. Mas você não vai pegar os seus boletos e vai dizer: olha, boleto, Deus te pague, Sim. sabe? Então, a igreja tem consciência, assim. E, poxa vida, a gente comprar uma roupa pra gente Não, é vestir, essas coisas, verdade. é cotidiano, é da vida, né? É porque, como eu estava falando, né, existe hoje uma indústria, um Existe. comércio. Existe. E aí, Iona, eu vejo que o segredo que vai separar os ministros dos músicos, dos que têm talento e dos que têm É, talento e querem adorar, é onde a Bíblia fala, onde estiver teu coração, está teu tesouro. exato. Então, quando você me diz que nesse dia real, nessas coisas do dia a dia, elas te colocam, elas dão uma acalmada no teu coração, dizem aí, baixa tua bola aí, É, baixa. Eu acredito que bem aí é, é, é um indício de que a gente está no trilho certo. sim. De que eu tenho a minha necessidade, né? Eu tenho lá, eu quero ter condições de comprar até para o instrumento. Instrumento é caro. Meu amigo, tu já viu o preço de uma corda de baixo? Instrumento é Meu caro. Deus, é muito caro, é. Agora, eu deixar de servir o corpo por causa disso, Sim, sim. aí eu já vejo que a gente está colocando Deus em outro lugar. Tu disseste bem, eu fui para Florianópolis com R$ 50. E Deus te sustentou em tudo isso. É, Deus já nos ensinando, te ensinando, que quando Ele aponta, Ele vai pagar a conta. exatamente. Porque senão a gente vive aquele outro projeto, aquele outro, né? Aquela outra face da moeda. É. Ai, Paulo, se a gente fosse falar tudo mais assim, é um mundo de negócios e graças a Deus assim nossos pastores eles são muito ligados. Sim, às vezes eu vou te dizer assim, os grandes responsáveis também, claro, depois do Senhor e tudo mais, são nossos pastores. Eles chegam para a gente e eles lembram a gente aquilo que realmente a gente é. Eles falam assim: vocês são líderes de louvor de uma igreja. Calma. Então, a agenda tem que estar sempre em segundo plano. E em outras igrejas, tem que estar sempre em segundo plano. Então, eu não vou mentir para você, mas é algo que eles puxam muito a gente para esse lugar. E sem querer puxar nada para eles assim, mas eles são muito
centrados em trazer a gente de volta para esse lugar, assim. Olha, vocês lideram a igreja. Vocês são líderes de louvor da igreja. Hoje a gente está com 4 cultos no domingo. Uau. E é uma escala, assim, que você olha assim e fala, meu Deus, me ajuda. Agora a gente meio que está dividindo. Quem faz de manhã, não faz Faz de de noite, enfim. tarde. Mas eles, a nossa liderança, eles puxam a gente para esse lugar, Paulo, porque, inclusive, o nosso pastor, você tem uma ideia, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas o nosso pastor, ele é aquele que pega todos os convites e ele põe diante do Senhor. Isso acontece sempre. Então, Um zelo, né? exato. Não é assim, deixa eu ver se essa igreja paga. Não, não é isso. É tipo assim, Uma preocupação em fazer as coisas direcionadas por Deus. exatamente. E a gente já foi para muitas, muitas igrejas assim que foi tipo assim, só vamos. Não sabemos como é que vai ser, mas vamos. Muitas vezes, muitas vezes. E aí é isso. Muitos É desafios. viver de fato na dependência de Deus. Exatamente. Isso é uma linha muito tênue, é uma linha muito, assim, como eu posso dizer, que vai ali de coração para coração. Mas a gente tem alguns indícios, a gente tem alguns sinais que podem nos dar um certo. E hoje, Ona, depois desses 10 anos, Deus, como é que hoje está Ioná nesse sentido de chamado, de projetos, de futuro? A Bíblia diz, né? O homem faz planos, mas o amém e o sim é do Senhor. Como é que está esse coração? Vamos lá. Todos esses anos que se passaram, me levou para um lugar onde eu não olho mais a palavra de Deus como algo que eu tenho que me concentrar ali no momento, ou vou usar a palavra de Deus para fazer algo. Não sei se você já teve essa sensação, mas com o passar dos anos eu entendi uma coisa. Eu ministro louvor, mas qual é a minha base? Eu quero conhecer o Senhor. Aquilo não é suficiente, só Sabe, ministrar um louvor. aquilo que, eu vou ser a ministra de louvor, vou estar ali em cima, não. O que é precioso para mim? A boa parte. O meu tempo com o meu computadorzinho, meus livros, sem intenção nenhuma, não estou preparando pregação, não estou preparando um, sabe, não, eu estou conhecendo o Senhor. Então, o que eu mais amo hoje é fazer isso. Então, eu não estou focada em. Eu não estou focada em ser uma grande ministra, para ser sincera com você. Sim. Eu estou focada em ser uma estudante de Deus. Forte. Então, Não é o que você faz para Deus, mas aquilo que você está se tornando em Deus. exatamente. Tipo assim, eu não quero ser um produto que vai dar, sabe? Muitos views. Exato. Mas eu quero cultivar o lugar de conhecer a Deus, porque tudo isso aqui vai passar. Eu acho que tudo o que tem aquilo bomba, 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 quando cair, Que é o que que natural. que é natural, o que vai permanecer? Sabe, quando eu saio de uma ministração numa grande igreja, o que vai permanecer? Entendi. Sabe, falar com o Senhor, conhecê-lo. Quantas vezes eu já chorei assim por ler a palavra e pensar assim, uau, ele sente isso por mim. Olha só como ele me vê. Então, o que mudou em mim com o passar dos anos foi entender que esse lugar era o melhor lugar. Não é aquilo que as pessoas veem. Aquilo ali é um. Mas o secreto que você tem ali em Deus. Exato. No dia que eu perder aquilo, eu vou me perder também. Entende?
palavra de Deus lá diz em 1 Coríntios que todas as nossas obras elas vão passar pelo fogo. É. E é exatamente isso que você está dizendo. Se a intenção daquilo que eu faço não tivesse entrado naquilo que eu sou em Deus, essa obra pode não ser de ouro e de prata. Exato. Se a minha pregação, se aquilo que eu faço para a igreja não estiver focado naquilo que eu sou em Deus, pode ser obra de feno. Exato. Pode ser obra de palha. Exato. E só saberemos isso quando chegar o grande dia. Que aí cada um vai receber o seu galardão da forma como vai receber. Eu sou extremamente edificado por isso, porque assim, ver o que Deus tem feito assim na tua vida é poderoso. Ela estava ministrando domingo agora na nossa igreja e muitos dos nossos irmãos, né? Pastor, Deus desceu naquele lugar, Deus fez algo naquele lugar, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar de legado. A presença de Deus. Amém. Amém. A presença de Deus. No dia que a presença de Deus não estiver mais com a gente... Não faz sentido, né? É como Davi fala, não afaste de mim o teu espírito. Me dá um coração contrito e não afaste de mim. Eita! Que foi forte hoje, viu? Foi forte. Foi forte, foi forte. Gente, você pode acompanhar a Ioná pelas redes sociais. Qual é o Instagram, Ioná? Ioná Amorim F-Hop. F-Hop. Se o pessoal quiser fazer convite, tudo, é por lá. É por lá, é por lá. É por Pode lá. mandar mensagem que a gente responde. Pois, gente, nós estamos chegando aqui ao final do nosso segundo episódio. E aproveita, siga nossas redes sociais. Você que está no YouTube aí, compartilha, se inscreve, coloca o comentário. Você que está nas plataformas aí de áudio, coloca teu comentário. Semana que vem nós vamos estar aqui com mais um convidado e vai ser tremendo. Deus abençoe tua vida. Ioná, obrigado. Deus abençoe tua vida, teu ministério. Cresça nesse conhecimento de quem é Deus na sua vida. Amém. Fica com Deus. Paz e graça.